Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que noite maravilhosa. Eu não sei você, mas eu estou feliz de estar aqui, viu? Aleluia. E creio que essa noite Deus vai falar conosco de forma poderosa. Quem crê nisso? Pega o seu dedo de profeta, aponta para o seu irmão, diga para ele, Deus vai falar com você, fica pronto. Fale para mais 2 ou 3, fica pronto, fica pronto, fica pronto. Fala para ele, aquece as turbinas hoje. Diga para ele, seja intenso, seja fervoroso, fica pronto. Aleluia. Hoje à noite é um encontro de tochas. Amém? Daqui para o final você vai me amar. É um encontro de tochas, de pessoas que querem andar correto, de pessoas que têm compromisso em obedecer ao Senhor, de pessoas que querem usar a sua vida como um padrão, um modelo para outras pessoas. Eu não sei você, nós não alcançamos esse estágio ainda. Qual é o ponto final da vida de um crente? Efésios capítulo 4, a partir do verso 12 e 13, é a medida da estatura de Cristo, varão perfeito. Estamos caminhando para lá, não chegamos lá, mas eu quero te dizer uma coisa, querido, eu sei que você está junto comigo nisso. Eu tenho um profundo desejo no meu coração de que Deus olhe para mim e diga, servo bom e fiel. Procura me obedecer, procura me honrar, procura obedecer o meu padrão. Não fica colocando os seus porquês no meio do caminho. Não existe porquê entre o seu pensamento e a palavra de Deus. Deus não nos permite invalidar a palavra dele para seguirmos o que achamos. Se você deseja viver o que você acha, o mundo está aí, irmãos. Mas dentro da igreja um padrão foi estabelecido. Dentro de uma igreja existe regra. Entenda, não estou falando dentro de uma igreja, falando sobre esse corpo, sobre essa congregação. Eu estou dizendo que para o corpo de Cristo, à medida que nascemos, no momento em que nascemos de novo, foi nos entregue um manual e precisamos enquadrar na nossa vida de acordo com esse manual. As pessoas vão saber que somos discípulos de Jesus, não se falarmos que cremos nele, mas se andarmos como ele andou. Aleluia. Aleluia, eu não sei você, eu quero tirar sorrisos do coração e dos lábios do meu Pai, amém? Feche teus olhos, fica pronto, mas não perca a empolgação não, esse é o culto para crente, é o culto para ver, que, sabe irmãos, eu sei que quando nós temos palavras proféticas, é maravilhoso celebrar, correr e pular, mas eu não quero apenas correr e pular na igreja e do lado de fora ou fora dessas 4 paredes, eu não quero que a minha vida, o meu testemunho esteja prejudicando pessoas. Amém. Esse é um culto para crente de verdade. Se você quiser andar meia boca, se você quiser andar mais ou menos, a porta está ali. Mas nós estamos comprometidos em obedecer ao Senhor em tudo aquilo que Ele nos mandou fazer. Aleluia. Não é uma palavra, eu acredito que muito fácil de ministrar, mas vocês estão comigo, amém? Glória a Deus. Pai, obrigado por essa noite, quero te agradecer. Porque o Senhor já está aqui, aleluia, o Senhor sempre esteve, o onipresente está em todo lugar. E queremos te agradecer, porque nós estamos reunidos no teu nome. É no teu nome que estamos reunidos, no teu nome, para te ouvir, para obedecer ao Senhor, para receber da tua palavra. Pai, nós estamos assentados na mesa da palavra hoje à noite. E nós estamos espiritualmente com fome, Senhor. Queremos te obedecer. Essas letras precisam entrar em nós. Queremos que a nossa vida seja um reflexo da tua vida. Queremos ser, Pai, como as canções dizem, um farol que brilha à noite. Queremos ser ponte sobre as águas. Queremos, Senhor, ser uma flecha que acerta o alvo, e estamos completamente comprometidos em te obedecer, em andarmos de acordo com o teu padrão, em corrigirmos a nossa conduta, em caminharmos de acordo com o Senhor. Queremos que as pessoas olhem para nós e digam, Cristo está ali nele, Senhor. Obrigado pelos corações que estão abertos essa noite para receber da tua palavra, Senhor. Corações abertos, nós oramos por todo o espírito de resistência caindo por terra agora em nome de Jesus. Sairemos daqui fortalecidos e nutridos de tudo que o Senhor tem para nós. Te damos honra, te damos primazia. Nós preparamos algumas coisas de acordo com o teu comando, mas o Senhor continua sendo Deus para alterar. Porque nós queremos atingir o alvo essa noite. Nós concordamos como corpo que nós atingiremos o alvo essa noite, Pai. Nós oramos no nome do teu Filho. Quem crê diz amém. Diga glória a Deus. Salmo capítulo 19, verso 12. Alguém desliga essa caixa para mim, está saindo algum ruídozinho dela. Aleluia. Muito obrigado. Aí, melhorou. Aleluia.
Salmo capítulo 19, verso 12. Vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus. Eu estou empolgado hoje. Diga, hoje é culto para crente. Aleluia, glória a Deus. Daqui para o final eu acho que você vai se empolgar mais. Salmo 19, 12. Elinho pode ficar comigo aí. O restante daqui a pouco eu chamo. Salmo 19, 12. Hoje nós vamos ministrar debaixo do tema A trave em nossos olhos. Aleluia. O caldo vai engrossar, Brasil. Mas de vez em quando eu vou tirar uma onda e você ri um pouquinho. É como o pai, né, que quando tenta administrar um remédio para o filho, depois que o filho engole o remédio que é ruim, né, na boca, bota o pirulito na boca dele rápido, que aí ele já, pronto, passou, mas já recebeu, amém? Nós vamos falar sobre isso. Ano passado o Senhor me levou a estudar um pouco sobre isso. Na verdade, eu acredito que a primeira vez que eu comecei, não vai lendo sem mim não, olhe para cá, só abra, mas não leia sem mim não, que é covardia com o pregador, amém? Deve ter mais ou menos uns 2 anos que eu comecei a estudar um pouco a respeito disso. Não tenho estudado, assim, quase todo dia. Eu estudei um pouco, depois o Senhor voltou esse tema para mim. E essa semana o Senhor me falou com muita urgência. Eu observei algumas coisas acontecendo e o procedimento de algumas pessoas. E como pastores, nós precisamos observar e corrigir algumas coisas de acordo com a palavra de Deus. Amém, irmãos? E eu estava perguntando, Senhor, como é que pessoas conseguem fazer isso? Como é que andam nesse padrão? Como é que conseguem caminhar dessa forma? E o Senhor falou comigo, você não pode reclamar daquilo que você não toma nem tempo para estudar e ensinar as pessoas que estão sentadas para te ouvir. Amém, irmãos? Aleluia. Então hoje eu quero ter segurança de que você vai sair daqui com uma confiança maior no ministério no qual você faz parte, de que nós não estamos aqui pregando pelo seu amém ou pelo seu aleluia, não estamos pregando pela sua oferta, não estamos pregando por nada disso. Temos um compromisso com o Senhor de pregarmos o que está escrito, mesmo que o remédio não seja bom, ele faz bem, irmãos. Amém. O nível de empolgação com esse tipo de palavra é que me mostra a quantidade ou a medida do teu fervor. Amém. Vamos ministrar sobre isso. Salmo 19, 12 diz, quem há? Diga, quem há? Toda vez que eu não tenho como ir em vários versículos, mas quando a gente estuda a Bíblia, até as coisas pequenas nos fazem viajar um bom tempo, né, nas Escrituras. Mas existe uma coincidência, uma jesuicidência. Toda vez que a Bíblia fala, usa esse termo aqui no hebraico, quem há? É sempre um pedido urgente, uma procura apaixonada. Quem há de ir por nós? A quem nós vamos enviar? Amém? E isso quer dizer que Jesus, Deus, estava procurando alguém que Ele pudesse enviar. E eu não tenho como ir em todos os pontos, mas eu quero que você saiba que essa terminologia aqui, esse palavreado aqui, aponta da parte do Senhor uma busca incessante, uma busca forte. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Aleluia. Absolve-me daquelas que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão ou do dia do caos. Novamente, quem há que possa discernir as próprias faltas? Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que eu nem vejo. Também da soberba me guarda, para que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre do dia da angústia. A Bíblia aponta isso não como uma missão impossível, mas me parece pelo texto que é uma missão muito complicada. É um herói que consegue fazer isso. Deus está à procura de pessoas. Observe o ponto número 1 sobre o que eu quero tratar aqui a respeito desse texto que nós vamos ler. É que a Bíblia não está falando, o desafio da parte do Senhor não é encontrar pessoas que tenham capacidade de discernir faltas ou de observar falhas. Não é isso que a Bíblia está procurando. A Bíblia não está procurando pessoas que consigam olhar e identificar o erro. O desafio bíblico é, quem é que pode discernir o próprio? Aleluia. Você há de concordar comigo que somos feras em observar o erro de outras pessoas. Isso é muito fácil. Nós temos quase que uma inclinação natural para amplificar o erro dos outros e tentar camuflar o nosso.
Fica comigo, diga amém. Aleluia. Mas a palavra de Deus é: quem é esse super-herói? Quem é essa pessoa? Quem é esse cara que vai conseguir fazer esse grande feito? O quê? Ter a capacidade de identificar as próprias falhas. Não perder tempo olhando para a falha dos outros. Não perder tempo analisando o perfil dos outros. Alguém que consegue analisar a sua própria vida. Quem julga a si mesmo não será julgado. Aleluia. Eu vou mais devagar um pouquinho. Eu vou mais devagar, senão você não vai gostar de mim no final. Eu quero que você saiba que se você está ouvindo isso aqui pela primeira vez, eu li esse texto para estudar, para poder ministrar pelo menos umas 30 vezes. Em versões diferentes. Você está ouvindo uma, eu já ouvi várias. Então você está recebendo a pancada agora, eu já estou moído. Amém, irmãos, aleluia. Quem é que pode discernir as próprias faltas, não a falta do outro? Por meio desse texto, nós conseguimos identificar que o coração dessa pessoa, o coração de quem falou, sabemos que é Davi, é um coração de alguém que quer ser mudado. Mas aqui, queridos, eu observo que existe muito mais do que o coração de alguém que deseja ser mudado. Existe uma urgência em nos qualificarmos nesse padrão de alguém que aprendeu a olhar para si e julgar a si e avaliar a si. Eu estou certo, eu estou fazendo, será que eu errei? Aleluia. Por que nos encontrarmos nesse lugar? Para que possamos achar um lugar onde o Senhor possa nos usar como vasos. Quem é pentecostal gosta desse tipo de palavra e automaticamente liga com, não sei se é Jeremias 18, a parte do vaso na mão do oleiro, né? E eu cantava muito essa música, não tanto assim, mas eu conhecia e cantava, não vou mentir não. E nós dizíamos: eu quero ser, Senhor amado, como vaso na mão do oleiro. Aí nós cantávamos como? Olha. Não vem pra cá que você não conhece não. Quebra a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Arrepiávamos, chorávamos, nos aquebrantávamos, até que eu descobri que o oleiro não queria destruir o vaso. O oleiro estava construindo o vaso. Se você for ler no primeiro, não há nenhuma versão na Bíblia, nenhuma versão bíblica, nem tampouco nos originais, até porque a mensagem não é essa, de que o oleiro quebrou o vaso para que pudesse fazer o novo. A Bíblia diz, qualquer versão diz exatamente a mesma coisa, e o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Foi o vaso que não conseguiu a pressão, que não conseguiu suportar o molde, que não decidiu se amoldar ao padrão dele. São barros que endureceram rápido demais. O que amolece o barro para poder deixá-lo pronto para ser moldado de acordo com a vontade do oleiro é a água da palavra. Eu não sei se você já... Oh, aleluia, Deus está aqui nesse lugar. Eu estou sentindo a unção aqui, aleluia. O oleiro, ele senta e a Bíblia fala sobre isso. A roda, fala que o oleiro estava em cima, na sua roda, trabalhando na sua roda de girar. Uma versão um pouco mais antiga fala dessa forma. E ele pega aquela massa de barro e pá, bate nela para gerar aderência, para que ela cole. Então a roda começa a girar. E agora, o que vai transformar aquele borro, aquele barro, aquele monturo, o que vai transformar aquela coisa sem forma, que não pode ser utilizada para nada, em um vaso que é útil, é a pressão da mão do oleiro. Mas se o barro para de reter a água, se o barro agora quer viver de acordo com o que pensa, não de acordo com o que está escrito, se a água para de entrar, existe o que a Bíblia chama de cerviz endurecida. Eu já não quero mais fazer o que é bíblico, eu não quero mais amoldar a minha vontade ao que está escrito. Eu quero fazer o que eu acho que é certo. Então seja senhor da sua vida, mas também pague as suas contas, compre a sua salvação. O Senhor falou comigo porque você só quer os benefícios da minha parte. Não, irmão, eu não vou tomar essa surra sozinho, não.
E eu disse: Senhor, mas como assim, Senhor? E ele me mostrou um ponto ou dois, onde eu estava fazendo o que eu achava que deveria fazer, e não o que eu sabia que estava escrito. E parece que às vezes nós fazemos isso de uma forma tão involuntária. Você vê, Davi disse: absolve-me das coisas que eu fiz que eu nem sei, eu nem notei. É muito sutil a nossa natureza humana, terrena, que ainda está sendo salva, ela tem uma tendência a camuflar os próprios erros e ampliar o erro do outro. Eu quero ser um vaso na mão do oleiro. Eu quero que ele olhe para mim e diga: você tem a forma que eu planejei para você. Você não se endureceu, você amoldou a sua vida. E um dos pontos pelos quais que nós estamos aqui hoje para sermos exortados pelo Senhor é: você tem a capacidade, temos a capacidade de discernir as nossas próprias falhas. Mas vamos continuar. Então, o primeiro ponto aqui que nós já falamos é que, eu volto a dizer, a dificuldade não é de observar erros, a dificuldade era de observar o nosso próprio erro. Eu quero que você vá comigo rapidinho, já que estamos estudando hoje, em 2 Samuel capítulo 12. Vamos em 2 Samuel capítulo 12. Nós vamos ler umas duas passagens do Antigo, depois nós vamos para o Novo, e vamos mostrar que isso, em todas as folhas da Escritura, isso é um princípio que precisa ser obedecido e observado por nós. Aleluia. Quem está disposto a mudar, diga: eu vou obedecer. Aleluia. Eu não quero ler apenas aqui, eu vou ler já com você 2 Samuel 12 a partir do verso 1. Mas eu sei que tem pessoas novas que talvez não saibam o contexto. Mas essa passagem aqui está falando sobre Davi, com a situação de Urias e a esposa de Urias, Batseba. Nós sabemos que a Bíblia diz que na época em que os reis deveriam estar em combate, Davi estava em casa. Aleluia. Tão acostumado com os privilégios de ser rei, que esquece que ele tinha obrigações. Jesus está falando com tudo hoje. Reis e sacerdotes, nascidos para reinar, é verdade. Eu amo conhecer o que nós conhecemos hoje. Eu não quero voltar ao passado. Amém, irmãos? Eu não quero voltar a me enxergar como eu me enxergava antigamente: pobre, miserável, pecador, injusto, indigno, não merecedor de nada da parte de Deus, né? O caco de telha que raspou a ferida de Jó. Eu sou a barata que foi expulsa por último do Éden. E tantas coisas. Não, eu amo saber que sou rei, que nasci para reinar, que sou cabeça e não cauda. Mas eu não posso ficar tão apaixonado por essas coisas, que eu esqueço que tenho obrigações, eu tenho obrigações para cumprir, tenho um combate. Existe a obra do ministério. Não estou falando sobre combate com o capeta, que não se briga com quem está debaixo do pé. Quem está debaixo do pé, você mantém embaixo do pé. Mas temos uma obra para fazer, temos pessoas para ganhar, temos hospitais para visitar, e nossa igreja tem feito isso, parabéns. Temos rua para visitar, temos presídio, temos no seu trabalho, na sua empresa, onde você está, você é luz. Seja luz, tem um trabalho para ser feito. Mas ele não estava, então o erro primordial, o erro primeiro foi esse. E a Bíblia diz que quando ele estava passeando na sua sacada real, ele olhou Batseba, esposa de Urias, tomando banho. E ali ativou uma praga na raça humana, que é chamada concupiscência dos olhos. Aleluia. E o desejo que subiu no coração dele, que ele alimentou, foi tão maligno, tão podre, que ele foi capaz de pegar o capitão da guarda, que era o seu escudeiro fiel, e dizer: coloca Urias na frente do combate. Porque ele sabia que a única forma dele casar com Batseba era com a morte de Urias, e ele planejou a morte de Urias. Aleluia. Uma frieza. Você concorda que a pessoa que consegue executar um plano tão sórdido, ela está cega? Ela não consegue perceber. Entenda, não estou dizendo que ela está inconsciente, eu estou dizendo que parece que vem uma cegueira sobre ela, que ela se torna insensível àquela maldade que está dominando ela. E aí ele consegue fazer isso, se deita com Batseba, e chega o profeta. Natan chega, enviado por Deus para confrontar esse procedimento. Davi estava cego para essa falha.
Como é que será que ele conseguiu enxergar esse erro ao ponto de se arrepender? A partir daqui nós continuamos a nossa leitura. Nos encontramos na história aqui agora, 2 Samuel 12:1. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico, outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços. Ele tinha ela como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e da sua abundância de gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e Davi, enfurecido, disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha ele vai restituir 4 vezes, porque fez tal coisa e porque ele não se compareceu. Então disse o profeta a Davi: você é esse homem. A psicologia que Natã usou foi simplesmente incrível. Davi não percebeu o que ele tinha feito, até que essa história foi contada na vida de outro. Na vida do outro é fácil de enxergar. Na vida do outro as respostas ficam claras. Deus está falando conosco hoje à noite. Na vida do outro ficou fácil. Esse homem perverso, incompassível, esse homem merece a morte. Eu não vou dizer cansei não, porque eu não cansei, eu amo o que eu faço. Esse ia ser só força de expressão. Mas inúmeras vezes eu já me assentei com pessoas que vinham conversar comigo: pastor, o que é que eu faço? E eu pergunto a ela: se alguém chegasse para você e perguntasse isso, o que é que você diria? Gente, parece mágica. Eu digo: rapaz, eu estou com uma pessoa nessa situação, me ajuda aí, cara. O que é que tu diria? O que é que você ensinaria a essa pessoa? Pastor? Pastor, eu diria a ela para não desistir. Eu diria a ela para não retroceder. Eu diria a ela para confiar na palavra, independente das circunstâncias. Eu diria a ela que a pressão pode aumentar, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Eu diria que maior é aquele que está. Pastor. Certo, pastor, e agora? Mas como é que eu resolvo o meu problema? Enquanto eu anoto, eu viro o papel e digo: você sabe o que você deve fazer. Mas fica mais fácil para a pessoa identificar quando jogamos para o outro. A mulher que me deste foi a causa do meu pecado. Mas vamos lá, deixa eu adiantar que tem coisa aqui ainda para nós vermos. Então, é impressionante como Davi só conseguiu ver com clareza o que na verdade era o erro dele mesmo, quando aquilo foi colocado no corpo de outra pessoa. Aí ele queria julgar. Vou sentenciar essa pessoa hoje, vai pagar 4 vezes, e depois de pagar 4 vezes vai morrer. Sem saber que ele falava a respeito dele mesmo. A pergunta é: ele tinha feito a mesma coisa, e um pecado muito pior do que o rapaz da história. Aqui tratava-se da vida de uma pessoa, ali tratava-se da vida de uma ovelha. O cara que pegou a ovelha daquela pessoa que só tinha uma foi, pelo amor de Deus, foi errado dentro desse contexto. Estão me entendendo, gente? Mas ele tinha muitas para restituir 10, 15, 20, dizer: cara, me perdoe, tome aí. Mas o que ele fez com Urias não tinha volta. Ele tinha uma trave muito grande no olho e queria julgar o cisco no olho da pessoa. Ele tinha os seus próprios problemas,
mas ainda se achou no direito de julgar e de condenar o mesmo erro, aliás, um erro muito menor do que o que ele cometeu, mas ele queria julgar porque tratava-se de outro. Vamos seguir. Vamos para o Novo Testamento. Vai em Mateus capítulo 7. Eu quero aprofundar um pouco mais esse estudo que nós estamos fazendo aqui. Eu estou tentando me manter aqui na unção de ensino, irmão. Amém? Estou me imaginando na sala de aula do Rema aqui agora. Porque existe uma inclinação dentro de mim muito grande de sair para a pregação. Mas eu quero ser fiel ao que o Senhor me mandou escrever aqui. E agora é tarde demais. Você já está aqui, não tem como, vai ter que ficar. Os diáconos já trancaram as portas ali. Ninguém sai. Vamos lá, Mateus capítulo 7. Vamos observar essa mesma ideia agora na boca de Jesus, nas palavras de Jesus. Quem está comigo diz amém. Amém. Mateus capítulo 7, verso 1. Mateus capítulo 7, verso 1. Diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Eu não quero passar por cima dessa palavra sem entender o que de fato ela significa. Nós temos no original aqui a palavra grega crino, que significa determinar, decretar, pronunciar uma opinião relativa ao certo ou ao errado. Aleluia. Porque nós nos acostumamos tanto com essa frase, não julguei para que não seja julgado, que às vezes esquecemos o que ela quer dizer. Por exemplo, você está no corredor da igreja, e aí passou Gustavo apressado, e Gustavo passou apressado porque está desenrolando alguma coisa, passou e não falou por você, não falou com você, mas a razão pela qual ele não falou com você não é porque, não é nenhuma, senão que ele está correndo. E você ficou na visão periférica e ele saiu adiante. Mas você diz, está vendo esse cara aí? Não falou com a gente? Olha o juiz batendo o martelo. Pum. Ele fez isso porque é metido. Ele fez isso porque é do jeito dele mesmo isso aí. O que foi que eu fiz? Eu acabei de julgar e determinar e sentenciar. Eu rotulei uma pessoa sobre um problema que eu não sei. Não se julga o que você sabe parcialmente. Se você não sabe todos os pontos, se você não consegue, se os seus olhos não conseguem enxergar, mesmo que está profundo e oculto, então não julgue. É por isso que Deus é o único que pode fazer, porque só Ele sabe o A e o Z, só Deus sabe o começo e o fim, só Deus conhece as intenções do coração. Por que se colocar no lugar de juiz, se você não sabe o que aconteceu? Aleluia. Por que determinar, sentenciar, ou simplesmente exprimir uma opinião sobre certo ou errado? Não temos esse direito. Essas palavras não são minhas. Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que pagou por nós e nos comprou, somos propriedade dele. Ele está dizendo, não faça isso. Aleluia. Está vendo fulano que errou? Errou porque esse bicho é um safado mesmo. Eu não estou apoiando o erro de ninguém. Eu só estou te dizendo que Jesus, Deus, não nos constituiu juízes do nosso irmão. O assunto da vida do nosso irmão não nos diz respeito. Eu vou adiantar. Eu estou ficando empolgado. Estou ficando empolgado porque eu não estou ouvindo isso sozinho. Oh, glória, aleluia. Ele está dizendo, fulano merece o que está passando. Tem alguém pensando isso aqui? Você não sabe se ele merece o que ele está passando. Isso que ele está passando, eu conheço ele. Merece o que está passando. Quem te constituiu juiz? Eu vou continuar. Tem um espírito profético também querendo fluir aqui. Vamos continuar. Continuando o texto, senão a gente não sai daqui, vamos embora. Ele diz, não julgueis para que não sejais julgados. Continuando, pois o critério, a regra, a mesma medida com que julgardes o erro dos outros,
essa mesma medida será usada para te medir. Qual é a intensidade do teu juízo? Vai vir sobre você a mesma coisa. Queremos cortar a cabeça de pessoas que às vezes erraram conosco, quando na verdade nós fomos por Deus perdoados de algo muito pior. Aleluia. Se você deseja da parte do Senhor receber graça e misericórdia, semeie a graça e misericórdia. Aleluia. Aleluia. Vocês estão recebendo, né, gente? Amém. Glória a Deus. Ele diz: o critério que você usar para julgar o erro do outro, com esse mesmo critério sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, também vão medir você. Aí ele diz: por que vês? Diga ver. Ver, diga ver. Ver aqui no grego é a palavra blepo, que não é somente ver ou o ato de enxergar, mas aqui a palavra no original é discernir. Blepo significa discernir. Guarda isso e vamos continuar a leitura. Ele diz: por que você vê, do grego discernir, o argueiro? E aqui, o argueiro, me fugiu agora a palavra no original, mas significa o resíduo dos cereais. Naquela época tinha trigo, cevada, os cereais que as pessoas cultivavam, e saía fuligem desses cereais quando eles iam armazenar. Nós chamamos de cisco. Saía aquela poeirinha e caía no olho da pessoa, que aquilo incomodava, mas é fácil de resolver. Ele está dizendo: por que você tenta discernir um cisco no olho do seu irmão, porém não reparas? Diga reparas. E aqui a palavra é catanoeu, que significa apenas notar. Eu estou passando por aqui e notei que tem um copo aqui. É diferente de tentar entender, é diferente de tentar discernir. Você compreende que as palavras são diferentes. Já nós vamos remontar o texto um pouco mais aproximado do original. Aí ele diz: por que você tenta discernir o argueiro ou o cisco, vamos chamar assim, no olho do seu irmão, porém você nem nota a trave? E aqui o original é a palavra docos, que significa viga de sustentação. Ele diz: por que tenta discernir um cisco que está no olho de outra pessoa, mas você nem ao menos nota? Você está tão insensível e endurecido, ou tão ocupado com o cisco no olho da pessoa, que não percebe que tem uma viga de sustentação. Enfim, não. Aleluia. Se a gente cai na unção, o microfone também, né? Desliga na unção. Não percebe a viga enfiada no próprio olho, porque está tentando discernir o cisco no olho da outra pessoa. Gente, isso é muito forte. Eu não sei como você lê a Bíblia, mas eu costumo ler como se Jesus estivesse sentado na minha frente, falando para mim, falando comigo. Traduzindo, irmãos, se fôssemos colocar aqui as palavras agora um pouco mais aproximadas do original, o que está escrito é: por que você está tentando discernir e entender erros mínimos na vida dos outros, quando na verdade você nem ao menos nota os problemas e pecados bem maiores que você tem? Como é que temos a capacidade de observar coisas pequenas e comentar sobre coisas muito menores do que as coisas que sabemos que nós criamos a habilidade em esconder? Eu conheci pessoas que se profissionalizaram em camuflar. Aprenderam a camuflar muito bem o que faz, ao mesmo tempo que consegue se assentar e julgar um erro muito menor. Ah, pastor, mas tudo é erro, tudo é pecado. Toma cuidado com isso. Diante de Deus, erro é erro, mas diante de Deus as consequências também são diferentes. Jesus, diante de Pilatos, disse: eu sei que você está errando, mas a pessoa que me entregou a ti, maior pecado cometeu.
talvez alguns textos da Bíblia, quando o apóstolo Paulo, ou um dos apóstolos, não me lembro qual livro agora, talvez o pastor aí, enciclopédica aí ambulante, vai lembrar. Mas onde é que está aquele texto que fala sobre os pecados sobre os quais nós devemos orar, e outros ele diz, esses eu digo que não ore? Li um dia desse. Mas observe, tem situações, eu já sentei na frente de pessoas que o Senhor falou comigo, não adianta você orar por ela. Eu digo, Senhor, como assim não orar por ela? O Senhor falou comigo, por que você vai tentar fechar uma porta que ela mesma está abrindo? Se ela não estiver disposta a corrigir isso, não é você que vai resolver, não. Como liderança, nós temos o desejo de tentar resolver, porque nós queremos. 1 João 5,16, fala aí em voz alta, varão. Se alguém vê seu irmão cometer pecado, que não leva a morte, 2x. Pronto. Então, pecados que levam à morte, e nós não temos como aprofundar agora o que isso significa. Eu estou apenas querendo te dizer que existe coisas que o Senhor diz ore, outras Ele diz não ore. Tem coisas muito sérias que o Senhor diz, com esse você não deve nem mexer. Então, toma cuidado com esse negócio de que tudo é pecado, como se uma omissão fosse igual a um assassinato. Estão entendendo isso, gente? Ambos são erros, mas as consequências são diferentes. E nós vamos ver que esse aqui, o erro de tentar julgar pessoas quando nós mesmos temos falhas, é uma das coisas que o Senhor abomina. Mas nós vamos chegar lá. Vamos continuar o texto aqui, vamos terminar isso aqui, tentar mastigar um pouco mais. Continuando. Ou como dirás ao teu irmão, ou seja, como você tem coragem de dizer, deixa-me tirar o cisco no teu olho, quando tens a trave no seu? Hipócrita. Essa palavra que Jesus usou é muito forte, porque essa palavra, essa palavra, quando eu fui tentar destrinchá-la no grego, nós encontramos a palavra hupokrites, que significa ator, dissimulador, fingido, falso. Não fui eu que falei isso, foi Jesus dizendo, seu fingido, seu falso. Você sabe que você tem erros na sua vida, e você se coloca como juiz do seu irmão. Ator. Nas palavras do apóstolo João, sepulcro caiado. O apóstolo Paulo, diante de Ananias. Parede branqueada. É uma parede de um sepulcro que foi pintada pelo lado de fora, mas continua podre por dentro. Aparência de piedade, mas nega o poder. Aleluia. Cara de crente, mas dissemina contenda entre os irmãos. O apóstolo Paulo disse, com esses nem se assente para comer. Pastor, mas e o amor? Aquele que lê os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Nós não podemos cair no erro de nos tornarmos uma igreja inclusiva. Aqui dentro entra qualquer tipo de pessoa, mas entra aqueles que querem mudança. Pastor, nessa caminhada de igreja, já tiveram algumas pessoas que vocês tiveram que pedir para que ela nunca mais voltasse? Sim. Nós não costumamos divulgar. Amém. Mas sim, não foi uma só. Uma pessoa que fez cair uma outra. Fornicação. Foi perdoada, foi corrigida, derrubou uma segunda pessoa. Virgem, que depois se arrependeu amargamente do que fez, mas o espírito de Jezabel naquela pessoa era forte demais, era algo maligno, e ela não queria correção, derrubou a terceira. E na terceira, seus pastores de amor com os que querem andar certo, disse, minha filha, nós te perdoamos, mas não volte mais aqui.
Você vai ser uma bênção em outro lugar. Você vai achar uma outra congregação. Mas eu não posso amar tanto uma que eu desprotejo todas as outras. Talvez essas palavras pareçam duras, irmãos. Mas quando você está no cargo de liderança, você tem que pensar no todo. E eu não estou falando de uma pessoa que errou e nós colocamos para fora. Mas errou, nós corrigimos, disse que ia mudar e errou da mesma forma. Corrigimos, disse que ia mudar, trouxemos para perto. Muito mais do que talvez alguma outra pessoa consiga, porque nossa igreja está crescendo. Mas para provar que ela teve oportunidade, e ela errou a terceira vez, e nós temos cuidado com as ovelhas dessa igreja. Aquele que me ama, diga: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Aleluia. Pastor, tá ficando tenso o negócio, velho. Diga: ha, ha, ha. Aleluia. Então, continuando o texto, eu terminei onde? E como dirás a teu irmão: deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens no teu a trave? Hipócrita, ator dissimulado, fingido, falso. Tira primeiro a trave do teu olho, continuando. Então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não é negado a possibilidade de nós ajudarmos alguém, mas primeiro resolva os teus problemas. Amém? Aleluia. Eu fico espantado. Uma pessoa uma vez veio conversar comigo, ou não sei se foi com o Pati. É muita conversa que a gente tem, irmão. Amém? E com problemas no relacionamento, no casamento, problemas conjugais. E eu disse: rapaz, tu já conversou com alguém sobre esse assunto? Porque eu vi que era uma coisa muito particular. Eu fiquei com cuidado dela ter compartilhado isso para mais pessoas. Já conversou com alguém? Já conversei. Estou até sendo aconselhado por uma pessoa. Meu coração gela na hora. Eu digo: por quem? Uma pessoa que, se o casamento dela estava ruim, a do outro estava um fio. E o cara de aço tinha a capacidade incrível de dizer: venha que eu vou te aconselhar. A quem? Oh, aleluia. Aconselhar a quem? A quem você tem escutado? Procurei a ajuda de fulano. Como é que está a vida dele? Ele está tendo sucesso? Ele só pode te levar até onde ele foi. A minha vida mudou porque eu comecei a ouvir as pessoas certas. Eu ouvia muita gente antes. Mas é incrível quando você ouve as certas. Quando você ouve a vida daquelas que visivelmente a mão de Deus está sobre elas. O conselho vem certo, a palavra vem certa. Eu não estou dizendo que você não deve se assentar para ouvir. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria ou há discernimento. Mas não interprete isso como na multidão de qualquer conselho. Se é a Bíblia que está dizendo, subentende-se que são conselhos bons. Mas na multidão de pontos de vista, você consegue tomar uma decisão. Mas o problema é quem está te dando o ponto de vista. Eduardo, presta seu óculos aí. Você vê que só de tirar o óculos, o olho dele já apertou. Eita, bexiga. Você ficou pequenininho. Gente do céu. Veja, eu não quis nem arriscar andar, que eu achei que eu ia pisar aqui e eu ia pisar cá. Isso que acontece quando você tenta pegar um ponto de vista de uma pessoa, me perdoe, que está precisando de ajuda, e você tenta caminhar com os óculos dela. Toma cuidado. Todo conselho que você ouve, você está colocando o óculos da pessoa. Ela vê claramente. Aleluia. Eu
estou querendo passar. E Deus está mandando eu insistir um pouquinho nisso. Rapaz, até quando você se arrepende, continua o resquício de ter ouvido, de ter escutado a pessoa errada. Toma cuidado com o que você está escutando. Ele está dizendo que a pessoa que pode parar para tentar ajudar outro é aquele que resolveu seus próprios problemas. Ah, pastor, mas então quer dizer que eu não posso ajudar ninguém, hein? Se eu tiver com um problema na minha vida, depende do que você entende como ajuda. Você pode pregar o evangelho, pode ajudar pessoas no sentido de, não quer dizer que você fica enclausurado em casa. Vá pregar a palavra, vá alimentar quem está com fome, vá fazer. Agora, se assentar para tentar levar uma pessoa para um lugar que você nem mesmo você foi, é muita cara de aço sua e estupidez de quem se assentou para te ouvir. Aleluia. Ah, pastor, mas temos que ter cuidado com isso. Observe, até quando se nós formos ler, eu não vou lá para a gente ganhar tempo, eu não quero passar do horário, senão eu tomo bronca depois. Mas quando nós vamos olhar, por exemplo, o apóstolo Paulo, acho que é 2 Timóteo, falando sobre quem deseja ser levantado ao episcopado ou à posição de liderança. É interessante, nós entendemos que de fato está falando sobre pastores ali, embora ele use a terminologia, essa palavra episcopado. Mas é engraçado, essa palavra episcopado significa um ponto de vista alto, supervisão. Alguém que tem capacidade de olhar por cima e dizer, cara, vai por aqui, vai por lá, vai por aqui, vai por lá. E ele fala uma série de requisitos sobre essa pessoa. Você quer fazer isso? Aí ele diz, excelente obra, almeja, ok, bom desejo, o desejo de ajudar outros. Mas é necessário, porém, e ele começa a dar uma série de pré-requisitos, que se a pessoa não se enquadrar nesses pré-requisitos, esqueça o desejo de ajudar outras pessoas. Rapaz, a gente vai lá, esse texto é forte. Você está em casa comigo estudando a Bíblia. Às vezes eu lembro de um texto, é bom ir lá. 1 Timóteo 3, né, meu bispo? 1 Timóteo 3, do 1 ao 5. Quem está sendo abençoado, diga amém. 1 Timóteo 3, do 1 ao 5. Observe isso, fiel é a palavra. Quem aspira o episcopado, a posição de supervisão, e entenda, supervisão, eu sei que está falando sobre pastores aqui, mas vá na raiz da palavra. Alguém que tem uma supervisão, uma visão por cima, alguém que está tentando, que foi chamado para auxiliar outros a chegar no caminho. Então, entenda dessa forma, ok? Embora saibamos que a aplicação é ministerial aqui, mas ele diz, excelente obra almeja, é necessário, portanto, existem pré-requisitos, que ele seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. É engraçado como às vezes pessoas pedem conselho sobre casamento para adúltero. Ok? Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento. Quem é que você tem escutado? Fulano é um pavio curto, mas pensa que eu gosto de sentar para conversar com ele? Continue. Temos uma mania, existe um resultado, existe uma capacidade inata a nós de nos tornarmos aquilo que nós observamos. Você está entendendo isso? Você se molda à imagem que está na sua frente. O pastor Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios também. Nós somos transformados à imagem de Cristo à medida que observamos a Ele como a um espelho. Eu não vou lá agora, mas voltando aqui. Modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato. Alguém que é inimigo de contenda. Isso quer dizer, dentro da nossa perspectiva aqui, do nosso ensino, é que eu não posso buscar conselho de alguém que é briguento. Porque, veja, a Bíblia diz que no que depender de vós, tem de paz. Mas se para você se aconselhar, você vai se aconselhar com alguém que quer guerra. Aleluia. Não avarento, que governe bem a própria casa. Para mim esse é um dos pontos principais.
que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua casa, como é que vai cuidar da igreja de Deus, dos irmãos? Dá conselho aos irmãos, mas a casa está lascada. Não soube criar os filhos sobre disciplina. Eu não estou dizendo que ele está condenado a ser uma pessoa de quem nós não possamos ouvir. Coloque amor nas minhas palavras, mas entenda, pelo menos tome cuidado, irmãos. Pensa duas vezes. Nós estamos falando como irmãos aqui. Eu venho com o coração carregado de amor do Espírito Santo. Toma cuidado com quem você está se aconselhando. Quem você para escutar? Que vida essa pessoa tem? Como é que ela está financeiramente? Como é que anda o casamento dela, os filhos dela? Como é que anda as emoções dela? Se antes fazer toda essa avaliação, toma cuidado de perguntar a ela o que você vai fazer da tua vida. Aleluia. Aleluia. Toma cuidado de quem você também vai escutar comentários. E deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Se alguém chegar para mim e falar, sabe fulano, aquilo não presta, aquilo é uma peste. Pense o capeta de batina é esse cara aí. Eu te digo uma coisa, estou sendo sincero. Se eu estiver errado, você me corrige depois. Mas essa pessoa que está falando daquela, tá com a vida, se ela tiver com a vida acabada, casamento acabado, a empresa tá vivendo pedindo ajuda, favor, e não sei o que, a vida emperrada, a vida não sai do lugar. E a vida de quem ela está falando está prosperando, avançando. Não estou dizendo que toda prosperidade é sinônimo de integridade, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu sou tendencioso a dizer, meu irmão, você deveria pensar duas vezes, porque a vida dele está dando certo. Ô gente, eu estou errado em falar isso, não. Eu tomo cuidado, porque o lugar onde eu cheguei porque eu escutei pessoas que já tinham chegado aqui. Aleluia, aleluia. Eu cheguei como adolescente aqui nessa igreja, e todos os mais antigos são testemunha de que enquanto a maioria dos adolescentes estavam brincando, todo final de culto eu estava sentado no finalzinho, na roda de todos os pastores, conversando com eles. Eu sabia onde eu queria chegar. Eu não tinha tempo para brincar. E eu me tornei aquilo que eu admirava. Obviamente eu tinha chamado para isso. Você está entendendo? Eu decidi ouvir as pessoas certas e fui transformado à imagem daquilo que eu observei. Aleluia. Sabe o que eu ouvi do Senhor agora de tarde, enquanto eu estava me preparando para vir para cá? Eu pensei até duas vezes em falar, mas depois eu pensei assim, rapaz, não deveria nem ter pensado, foi Deus que falou, né? Porque às vezes você diga assim, meu Deus do céu, será que eu devo falar isso mesmo? Mas já eu vou falar. Mas eu volto a dizer, não, eu vou dizer agora. Eu não tenho como mensurar o quanto a minha vida melhorou quando eu aprendi a dizer não a algumas conversas e conselhos. Escuta bem, eu vou explicar o que eu estou dizendo aqui. Samuel, sabe fulano? Pode parar. Eu posso resolver o problema dele? A vida dele tem alguma coisa a ver comigo? Meu nome está envolvido na história? Tá não. Irmão, eu não quero escutar. Quando é que nós vamos aprender a fazer isso, gente? Pergunta ao seu irmão, quando? Pergunta a ele, quando? Vamos aprender a dizer, não, eu não quero saber desse assunto. Esse assunto não me diz respeito. É engraçado que todos os assuntos que eu já ouvi, de pessoas conversando sobre as outras, ninguém chegou para falar comigo, porque sabe o que vai escutar. Eu já sei. Uma vez a pessoa me disse, não quis falar para você não, porque eu já sabia o que você ia dizer. E sabe o que eu ia dizer? Rapaz, você não tem nada a ver com essa história. Uma vez a pessoa me perguntou, o que é que eu devo fazer sobre? Eu digo, rapaz, minha opinião não vai nem botar nem tirar. Você quer saber por quê? Gente, eu já saí de tanto buraco porque aprendi a fazer isso. Sabe fulano? Aquele líder da igreja? Eu soube
cale a boca. Quem te constituiu juiz sobre ele? Mas sabe o que acontece? Nós percebemos. Dá para perceber que vocês concordaram que isso é o correto. A Bíblia diz: quer viver dias felizes? Ele diz: aparte a sua língua do mal e os seus lábios de falarem dolosamente. Ou seja, cala a boca se for falar besteira, ou se for conversar o que não lhe diz respeito. A Bíblia diz: faça isso, e o resultado, o produto vai ser dias felizes. Sabemos que isso é o correto, mas desagrada o nosso irmãozinho. Vai ser ruim você dizer não para ele. Mas eu aprendi que importa agradar a Deus e não viver para agradar as pessoas. Eu quero agradar a todos vocês. Nós queremos, irmãos, agradar uns aos outros. Isso é verdade. A Bíblia diz: seja a vossa amabilidade conhecida de todos, ou perante todos, porque perto está o Senhor. O nosso comportamento amável deve ser comentado na igreja. As pessoas devem comentar: pastor Samuel é uma pessoa amável. A Bíblia, isso não está limitado ou não está preso ao teu perfil de personalidade. A Bíblia não perguntou como você é antes de falar para fazer isso. Ele está dizendo: seja amável. Ele não está perguntando se você gosta ou não. Às vezes eu me obrigo, não vou dizer que me obrigo, mas precisamos relembrar que além de Jesus ter nos salvado, Ele nos comprou como propriedade. Eu não tenho mais, entenda, em mim mesmo vida. A vida que eu tenho é pela fé no Filho de Deus. Quem aqui já foi crucificado com Cristo? Nesse dia morreu a sua vontade. Nesse dia morreu os seus porquês. Nesse dia deveria ter morrido pelo menos o desejo muito maior de agradar as pessoas do que de agradar o que Deus está dizendo. Aprenda a dizer não a falatórios malignos, de pessoas que não sabem a verdade, de pessoas que ouviram um ponto de vista, de pessoas que escutaram uma parte da história, de pessoas que ouviram uma parte do áudio. Se é tudo uma parte, por que o julgamento? Por que eu tenho que me sentar para escutar essa pessoa? Eu aprendi a dizer não. Diga comigo: eu aprendi a dizer não. Gente, você que está nos assistindo em casa, está um silêncio aqui na igreja. Quem está sendo abençoado, irmão? Aleluia. Vocês me conhecem. Eu queria estar pregando sobre os sete ministérios do Espírito. Eu tenho um mês querendo pregar essa mensagem, e o Senhor não me deixa. Mas, ok, é melhor obedecer ao Senhor. Então não se assente para ouvir conselhos de uma pessoa que não deveria estar falando, porque a própria vida dela está arrebentada e destroçada. Ela não serve como conselheira, ela é carente de ajuda. Ela deveria procurar ajuda e não estar disposta a aconselhar ou tentar guiar pessoas para onde ela mesma não foi ainda. Aleluia. Vamos mais textos. Vamos fundamentar isso um pouco mais. Romanos capítulo 2, verso 1. Aleluia. Romanos capítulo 2, verso 1. Olha a seriedade disso, gente. De julgarmos pessoas quando ao mesmo tempo temos nossas próprias falhas. E não deveríamos estar preocupados com a vida do outro, enquanto nós temos coisas para resolver em nossa própria vida. Olha isso. Eu vou ler mais texto, mas vamos nesse aqui agora. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as mesmas coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Esse texto é muito forte, principalmente para quem ensina a justiça de Deus. Temos que engolir que Deus ainda, em alguns casos, aplica juízo. E nós vamos entender porque Deus julga muito rápido soberba. Julga muito rápido, porque é uma posição de soberba a pessoa ter falha e se achar capaz de julgar a vida do outro.
Em nenhuma parte da Bíblia Deus demorou de lidar com soberba. A Bíblia, até a prostituta de Apocalipse, dele tem para que ela se arrependesse. Mas ao soberbo, em todas as passagens, o tratamento de Deus foi rápido. Toma cuidado com isso. Eu quero que você vá comigo, por favor, para Lucas capítulo 18. Vamos ler a partir do verso 9. Nós já estamos quase concluindo. Lucas 18, 9. Aleluia. 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 O fariseu e o publicano. A parábola do fariseu e do publicano. Também palavras de Jesus, esse texto aqui. Aleluia. Quem já abriu, diga amém. Aleluia. Ok, eu não vou ler por completo, depois eu volto não, para a gente ganhar tempo. Nós vamos lendo e eu vou pausando e explicando o que for necessário aqui. Diz assim: propôs também essa parábola a alguns, ou seja, um grupo seleto. Essa parábola está sendo destinada a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem sem erros na sua conduta, e com isso desprezavam os outros. Estamos debaixo do tema: quem é que pode julgar o seu próprio erro? Eu vou ler de novo. Propôs essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem sem erro na sua conduta, e com isso desprezavam os outros. As pessoas para qual essa parábola vai ser aplicada, está sendo dirigida para um grupo de pessoas que não enxergavam o seu próprio erro. Eles se enxergavam sem erro na sua conduta, e porque não tinham capacidade de enxergar o seu próprio erro, porque eles têm, porque Jesus vai falar sobre isso, que eles tinham seus próprios erros, mas porque eles não tinham capacidade de ver, eles não conseguiam enxergar o seu próprio erro, eles menosprezavam outras pessoas. Vocês entendem isso aqui? Quem entendeu isso aqui, gente? Ok. Então, confiavam em si mesmos, por se considerarem sem erros na sua conduta, e com isso desprezavam os outros. Eu sou o cara. Mas aquele irmão ali, deu para entender isso? Ok, continuando. Olhe a parábola. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. Se nós fôssemos apenas continuar aqui, não entenderíamos o que Jesus está querendo ensinar. Ele disse: 2 homens estão subindo para orar. Fariseu, diga fariseu, e publicano. Fariseu, a principal e mais radical seita do judaísmo, no que diz respeito à obediência à lei. Os fariseus aqui, se você pensar assim, rapaz, naquela sociedade, uma pessoa que era devota a obedecer os princípios de Deus, eles iam dizer: rapaz, os fariseus não brincam em serviço. Os fariseus obedecem cada risco da lei. Os fariseus têm, ou seja, é alguém que era tido como o ápice da justiça. Alguém que era pleno em obediência à lei. Isso de um lado, esse caba está subindo para orar. Do outro lado, um publicano. Que para aquela cultura, para aquela época, não era somente considerado um lixo pelos judeus ou por aquela sociedade. Por quê? Porque eles serviam ao Império Romano coletando impostos. Os publicanos eram responsáveis pela coleta de impostos. Então eles eram considerados como inimigos, não somente porque serviam a Roma, que subjugava e oprimia Israel, mas não somente por isso, mas porque o seu lucro dependia da intensidade da sua extorsão. Vocês estão entendendo isso? O quanto maior era a sua extorsão em pegar impostos, em coletar impostos, maior era o seu lucro. Ou seja, eles eram dedicados em extorquir o povo. Eles não eram somente considerados pessoas imundas para os judeus, porque tinham se aliado ao Império Romano, que subjugava sobre Israel, mas eram, ou seja, enquanto de um lado, subindo para orar, tinha um ápice da santidade, do lado de cá tinha um ápice da vagabundagem. Vocês estão entendendo isso? Vocês vão entender por que no final. Esses 2 cabras, o sertão e o erradão, estão subindo para orar. Vamos ver como é que Deus reage a essas orações, né? Eles subiam ao templo com o propósito de orar, o fariseu e o outro publicano. Voltando para o texto. O fariseu, posto em pé, orava de si
para si mesmo. Oh, aleluia. Quem já entendeu aqui? Não, de verdade. Ele não orava dele para os céus. Ele orava dele para ele mesmo. O mais distante que a oração dele conseguia chegar era da boca ao seu próprio ouvido, mas não aos ouvidos de Deus. Ok? Ele diz assim: orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda eu sou como esse publicano. Olha isso, Deus, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o quanto tenho. Ou seja, Deus, eu sou um crente desenrolado. Pense um cabra que vem para o jejum no dia 7 de setembro. Pense o cabra que tá dando dízimo e oferta na igreja com força, mas abominável aos olhos de Deus, e orava de si para si mesmo. Não porque essas coisas que ele fazia eram erradas, mas porque ele se utilizava delas para menosprezar os outros. A Bíblia diz que nós devemos considerar uns aos outros, ou devemos considerar a todos superiores a nós mesmos. Deus não aceita que um filho, que é filho como o outro é filho, não importa se um tem 10 anos de igreja ou se um tem 1 ano de igreja, não importa se um é neófito na fé, recém-chegado, novo, ou se outro ele já tem 10 anos nessa igreja, se esse que se vangloria dos seus atos em detrimento do outro para menosprezar o outro, aos olhos de Deus, a oração desse cabra, o mais longe que ela chega é o seu próprio ouvido. Deus detesta pessoas que olham outras de cima para baixo. Não a pessoa, mas, perdão, a atitude. Se enxergar mais santo, ou merecedor de mais graça, ou de mais bênção, porque cumprir os princípios. Devemos cumprir os princípios, mas devemos cumprir os princípios porque nós amamos obedecer ao Senhor, e não para me qualificar superior a mais ninguém. Fulano me falou que esse mês ele estava apertado, nem devolveu o dízimo. Eu não deixo de devolver. Não sou igual a esse cabra não. É bom orar de você para você mesmo, né? Ou seja, é uma vida sem resultados de oração. Ok? Aí ele diz: dou o dízimo de tudo de quanto ganho. O publicano estando de pé, de longe, nem ousava ainda levantar os olhos aos céus, envergonhado com seus erros, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. E Jesus conclui a história dizendo: digo-vos que este, referindo-se ao publicano, voltou justificado. Sabe o que quer dizer isso? Deus ouviu a oração e respondeu. Justiça, no sentido de oração aqui, ok? Voltou para casa justificado. Mas aquele não. Aquele voltou humilhado, porque todo aquele que se exalta será abatido. Gente, isso é muito sério. Jesus falou isso aqui. Como é que você espera um final diferente? Aquele que se exalta, ou aquele que se acha orgulhoso, que despreza as pessoas, que julga mal, que fala mal, que não enxerga que ele mesmo tem problemas, a Bíblia diz: esse será humilhado. E quando eu for estudar essa palavra humilhado, é a palavra tapeinou, que significa reduzido a circunstâncias de pobreza. Eu não sei você, mas todo fofoqueiro e maldizente que eu conheci está quebrado. Bom, eu não estou dizendo que isso é uma regra, embora esteja bem propício para isso, mas estou dizendo que todas as pessoas que eu conheci, que amam falar das pessoas, que amam julgar o erro das pessoas, ela perde tanto tempo olhando para o outro que esquece de desenvolver a sua própria vida. Estão quebrados. Toma cuidado, irmãos, porque às vezes nós damos oferta, correndo na igreja, damos dízimo, e aquela coisa toda,
Deus, por que não está acontecendo? Porque depois de você dar oferta, de você correr, de você plantar bananeira, depois de você rolar no chão, depois de você fazer tudo isso, você senta numa roda para comer um pastel e fala mal de alguém. Quando você fala mal de alguém aos olhos de Deus, você está se colocando como superior a ela, porque você está se colocando na posição de juiz. E Deus está dizendo, essas pessoas que agem assim serão reduzidas a circunstâncias de pobreza. Aleluia. Eu não quero minha vida financeira travada só porque eu não consigo frear a minha própria língua. Não, que conversa. É melhor ficar calado e ter dinheiro. É melhor ficar calado e prosperar. É melhor obedecer a Deus e diante de Deus dizer, o Senhor sabe que eu estou cumprindo a sua palavra. Mas não para menosprezar outras pessoas. Aleluia. Olha para o lado, olha para alguém e diz assim, você é superior a mim. Agora olha para outra pessoa e diga, você é superior a mim. Agora olha para outro e diga, eu sou seu servo. Aleluia, aleluia. Você entendeu? Todos servos de todos, todos superiores a todos. Satanás não consegue travar a vida de algumas pessoas por alguns viés, mas consegue segurar as tuas finanças pela tua língua maldizente. Agora ele diz, mas o humilde, aquele que não julga mal as pessoas, aquele que não tem conversações malignas, porque ele mesmo sabe que ele tem falhas o suficiente que vão ocupar o tempo dele para resolver o problema dele mesmo. Está dizendo que esse será exaltado. E a palavra exaltado aqui no original é a palavra rupso, que significa elevado à prosperidade, exaltado, elevado à dignidade, honra e felicidade. É bom demais viver uma vida sem fofoca. Aleluia, aleluia. É bom demais, irmãos. Eu amo as amizades que eu tenho, mas de algumas eu precisei abrir mão, porque ela não decidiu abrir mão da língua que ela tinha. Pastor, foi difícil? Foi, mas é melhor obedecer e agradar a Deus. Eu estou terminando. Quanto tempo? Já terminou o tempo, não vem? Há muito tempo? Misericórdia. Vamos ler o último texto. Vamos ler o último texto aqui. Provérbios 6:12. O último, pode subir o louvor para parecer que está acabando. Não, pode subir mesmo. É dar uma impressão de que estamos concluindo. Nem sabe que hoje a gente vai até as 22. Obrigado, irmãos, pela sua empolgação. Deus abençoe sua família e ministério. Mas esse texto que nós vamos ler agora é um dos textos mais fortes que eu já li na minha vida. Eu quero que você abra comigo, é Provérbios 6:12. 6:12, diga, quem abriu, diga, minhas contas estão pagas. Diga, esse mês é mês de sobrar dinheiro. Esse mês é mês de prosperar, de avançar. Esse é mês de novas ideias, é mês de novas estratégias. Aleluia. Olha isso, olha isso. Advertência contra a maldade. Vamos ler, diz assim: o homem de Belial. Só de ler essa palavra, Belial, teve gente que já se benzeu aí, né? Não, pastor, Belial é o capeta, Belial é o Costa Roca, é melhor nem falar o nome dele. É engraçado que nós ligamos essa palavra a Satanás e ele se enquadra certinho nisso aqui que nós vamos falar. Mas o dicionário hebraico que eu tenho em casa, eu fui procurar a raiz dessa palavra e o significado dessa palavra Belial, a palavra mesmo pronunciada em hebraico, que é pronunciada dessa forma, por coincidência, puramente linguística, mas significa alguém que é insuficiente para uso, alguém que não pode ser usado para nada, alguém que é descartável, alguém que não adianta, não pode botar ele em lugar nenhum, não presta, não vai dar certo em lugar nenhum, não dá para usar, não dá para encaixar ele em nenhuma equipe. Aleluia. Ele diz, o homem de Belial, o homem imprestável. Me perdoe o peso da palavra, mas o significado literal é esse aqui. É mesmo aquele que não presta para uso. Esse é o significado da palavra Belial.
está dizendo o homem de Belial, o homem vil. Olha quem é. É o que anda com perversidade na boca. Conversas perversas. A Bíblia diz que a nossa conversa deve ser santa e para mútuo crescimento. A conversa da tua roda de amizade é uma conversa que está levantando pessoas, falando bem de pessoas ou falando mal de pessoas. Aí ele diz, ele acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinal com os dedos. No seu coração há perversidade. Todo tempo maquina o mal. Ele anda semeando contendas. Observe a figura de alguém que a roda onde ele está, ele sempre fala mal de alguém. Sempre fala mal de alguma liderança. Sempre fala mal de alguma pessoa. Pense uma vez um cabra que nós andávamos juntos, e pense um cabra engraçado de Torá. Quando ele contava coisas boas e contava piada, era muito engraçado. Mas sempre saiu o comentário de alguém no meio da conversa. Ele nunca percebeu que geralmente nós nos levantávamos e saíamos. Eu acho que ele estava insensível para perceber isso. Até o dia que simplesmente eu desconectei dele. Exatamente assim. E talvez você diga para mim, pastor, mas de novo, pastor, tem que amar a pessoa. Eu entendo isso, eu a amo. Mas eu não posso deixar que ela influencie. Deixa eu te dizer uma coisa. Mas eu vou andar no meio deles, eu vou mudar eles. Você vai ser mudado. Aleluia. Jesus. Falando essas coisas, eu lembro das experiências das pessoas, dos causos, como diz minha tia, que eu já ouvi. Sempre assim. Eu estou lá, eu sou a influência. Mas aquela rodinha ali, daqui a pouco já não era mais errado tomar um dedinho. Daqui a pouco era normal. Foi na brincadeira, a gente fez uma aposta. Ok. Se Deus soubesse que nós éramos mais propensos a mudar todo esse meio no qual nós estamos inseridos. Não me interprete mal, nós somos luz. Eu estou falando, irmãos, sobre situações onde pessoas, elas não são a influência. Elas não são a voz de liderança naquele lugar. Não é a voz dela que carrega o grupo. Ela é carregada por outras pessoas. Enfim. Aí ele diz, ele anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente ele será quebrantado sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a alma de Deus abomina. 6 ele aborrece, mas a 7ª ele tem asco, ele abomina. Olhos altivos, pessoas que olham outras com altivez, se achando melhor do que as outras pessoas. Deus aborrece esse comportamento. Ele diz, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos. Vou na casa dele, daqui a pouco eu vou conseguir convencer todo mundo dessa mentira. Coração projetando planos malignos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira. Mas qual é a 7ª? Qual é a 7ª? Essa que, se Deus não gosta dessas 6, observe que dentro dessa classificação de 6 coisas que ele aborrece, tem até assassinato no meio. Mas é a de cá que ele abomina, a sua alma abomina. A pessoa que semeia contenda entre os irmãos. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu não tinha colocado nem esse texto na pregação. Foi chegando aqui na igreja que o Senhor praticamente falou comigo. Um pouco antes de sair de casa. Samuel, abre tal texto. Quando eu li, eu fiz, meu Jesus Cristo. Acho que até pai estava no banheiro. Eu fiz, minha filha, lê esse texto aqui que o negócio é forte. Gente, o quão sério. Para prestar atenção e vamos fazer essa autoavaliação. Feche os teus olhos. Eu não vou tentar forçar nada, não. Nós estamos vendo que essa é uma noite de ajustes. Essa é uma noite de conserto mesmo.
Essa é uma noite onde o nosso Pai está nos corrigindo, nos colocou sentado no sofá e está dizendo: meu filho, eu preciso lidar com essas coisas, eu preciso te advertir dessas coisas. Quais são as conversas, quais são os comentários, o que os seus lábios têm falado, de quem você falou essa semana, que a história e a vida dessa pessoa não tem nada a ver com você. Deus nos livre, irmãos, da nossa boca ser usada para semear contenda. Nós falarmos algo que não nos diz respeito, para fazer uma pessoa pensar mal da outra. O Senhor repele, o Senhor abomina esse tipo de comportamento. É inadmissível aos olhos dele. Não fala. Vou me incluir nisso. Não falemos de assuntos que não nos dizem respeito. A vida do nosso irmão não é na nossa conta. Tem Deus que a corrige, tem a liderança que a corrige. O que é que Deus me autoriza a fazer sobre esse problema então? Porque precisamos lidar com isso. Vá orar por ela, interceda, dobre o seu joelho, jejue, mas trancado, enclausurado, apenas você, mas não compartilhe. Vou compartilhar com fulano para ele, fulano orar comigo. A tua oração já é suficiente para resolver. Geralmente essa desculpa de compartilhar é fofoca mesmo, que nós botamos uma embalagem de oração. Porque entenda uma coisa, às vezes você tem estrutura para saber de algo, mas a pessoa que está do teu lado não tem. Às vezes você ouviu aquela história e conseguiu até filtrar alguma... Não deveria nem ter ouvido, se não faz parte da tua vida, não é problema teu. Mas tem pessoas que conseguem filtrar a situação e conseguem dizer: poxa, talvez pode ter acontecido isso, isso e aquilo e tal. A Bíblia diz que o amor não suspeita o mal. Então o amor sempre procura um ponto positivo daquela situação. Mas nem todos têm esse filtro. Não sejamos nós, irmãos, o canal para perverter pessoas da igreja. É triste para o coração de um pastor quando alguém se afasta e nós procuramos saber: é porque fulano e fulano estavam falando de mim. Entendam, é óbvio que essa pessoa aqui deveria ter maturidade de não se mover de acordo com o comentário de outros. Isso é um problema. Mas o outro problema é: porque essas 3 e 4 estavam conversando sobre a vida de uma outra pessoa que não tem nada a ver. Jesus uma vez disse, eu vou terminar com isso, que se for para fazermos o nosso irmão pecar, ele diz: é melhor que você amarre uma pedra de moinho no pescoço e pule no rio. Isso saiu da boca de Jesus, foi? Foi. Leia os evangelhos. Se for para causar contenda, se for para causar divisão, se for falatório maligno, se você não souber dizer não somente Deus aborrece, mas em outras palavras, meu filho, é melhor você ir para a glória do que ficar aí embaixo causando problema. A Bíblia diz que porque muitas pessoas não se julgam, acabam sendo julgadas. Esse é o texto que nós lemos na ceia. Mas esse texto completa dizendo: é por isso que muitos entre vós dormem. A palavra dormir é muito leve. O original ali é morrer mesmo. E muitos os que dormem. Mas se julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados. Aleluia. Então apenas avalie a sua própria vida, como eu estou, como está o meu crescimento, como está a minha salvação, como eu estou desenvolvendo a minha salvação. O foco sou eu que preciso crescer, eu que preciso desenvolver. E o meu irmão está preocupado com a vida dele. Principalmente se essa conversa trata-se de liderança. Saia desse círculo. Satanás está peneirando a sua vida. Satanás está peneirando a sua vida, procurando uma oportunidade de te afundar ainda mais. Lábios maldizentes. Aleluia. Gente, que palavra forte. Meu Deus. Vamos para casa meio mole hoje, né? Aleluia. Mas eu vou concluir, eu não vou adiante não. Eu vou até onde Deus falou comigo. Não vou inventar não. Aleluia. Mas toma mais um minuto e som do teu coração. Se agora, pastor, como reverter isso? Se eu fiz algo desse tipo: primeiro, nunca mais faça. Segundo, se arrependa.
Se arrependa, peça perdão ao Senhor, suplique pela misericórdia dEle. Senhor, eu fiz algo que o Senhor não somente aborrece, eu fiz algo que o Senhor abomina. Eu estava em rodas conversando sobre outras pessoas, julgando elas como se eu mesmo não tivesse problema na minha própria vida. Se arrepende hoje, porque existe salvação para você e para sua casa. Se arrepende hoje, muda o teu coração, muda as tuas intenções. Ei, muda, se for necessário, o teu círculo de amizade. Somos a média das 5 pessoas com quem nós mais nos relacionamos. Como isso é verdade, gente. Como isso é verdade, gente. Se são mais 5 pessoas com quem eu mais ando, no finalzinho, se bota todo mundo no espremedor, sai Samuel. A forma como eu penso, como eu vejo, como eu ajo. Amém. São princípios bíblicos, é palavra de Deus para nos salvar. Amém. Glória a Deus. Diga obrigado, Senhor, porque o Senhor é um bom Pai, e o bom Pai ama os filhos, e o Pai que ama é um Pai que corrige também. Amém. Deus abençoe vocês.